Programa não recomendado para menores de 10 anos. Nós estamos vindo numa série falando de introdução alimentar, que era um tema que vocês me pediam tanto. E eu aproveitei a oportunidade da doutora, colega minha, nutricionista, Marilena Cardoso, aqui em São Paulo. Ela que é nutricionista materno-infantil, docente, dá aula na faculdade. Esse assunto é a praia dela, como dizem os jovens, né? E nós já fizemos alguns programas muito interessantes, que eu sugiro que você, se não assistiu, vai lá no Canção Nova Play, tá? Vai lá, divulguem, inclusive. E uma das coisas que é assim unânime, aquela mãe que está amamentando, que aliás eu acho que a licença maternidade peca nisso, né? Sim. Então, se todos os órgãos falam que realmente 6 meses exclusivamente leite materno, por que então essa mulher tem que voltar para trabalhar com 4 meses? E aí aqueles outros 2, como que fica? Então aquela frustração, ai, será que eu vou ter que entrar com fórmula? Será que eu vou ter que entrar com mamadeira? Porque, gente, tem um detalhe que quando eu falo, todo mundo fica assim, como assim? Não se deveria dar mamadeira para uma criança. Na UTI neonatal, não dão mamadeira. Mas aqui a doutora Marilena vai explicar tudo isso e mais alguma coisa. Mari, fica à vontade. Bom dia, Gi, um prazer estar aqui. Bom, eu vou começar, inclusive, falando da minha história, tá? Eu comecei a trabalhar o meu terceiro filho, as duas eu estudava, era mais fácil, mas o terceiro eu voltei a trabalhar justamente com 4 meses, né? Então, realmente, a licença maternidade é muito pequena. E aí eu me programei, com 3 meses e meio, eu já comecei a ordenhar. Fazia ordenha. Explica o que é ordenha. Então, eu fazia toda a extração do leite materno, que pode ser feito de forma manual, só usando as mãos, ou com a bomba, tá? Hoje a gente tem bombas elétricas que são muito boas. Depende muito de cada um, do que ela se sente mais à vontade. E a gente orienta para essa mãe que ela busque o horário que ela esteja mais tranquila, mais confortável. Então, eu atendo muitas mulheres no consultório e também online com esse objetivo. Então, a gente vai trabalhar essa mulher, preparar ela para a volta ao trabalho, né? E aí, nesse preparo, vou contar a minha experiência. Eu já comecei a trabalhar com 3 meses e meio, já comecei a me programar. Então, já comecei a fazer extração do leite e deixar, seguindo todas as normas de temperatura, colocando os frascos, o volume, e aí armazenava esse leite. Tem todo tá? um critério, ele tem que estar esterilizado, não é isso? Isso, tem todo o critério para isso. Se for demorar muito, tem que pasteurizar, inclusive. A gente onde obtém esse tipo de informação? No Ministério da Saúde? Aonde? Então, no Ministério da Saúde tem várias cartilhas hoje, sabe? O próprio cartão da gestante, disponibilizado pelo SUS, ele faz toda a orientação. No cartão da gestante, ele coloca lá, inclusive, toda a questão da temperatura, como deve ser a extração, todos os cuidados com a mama. O cartão, ele é muito completo, tá? O cartão do Ministério da Saúde. E aí, o que acontece? Eu já me preparei com 3 meses e meio. Ordenhei, deixei tudo organizado. E aí, eu trouxe aqui para vocês verem. O meu filho tem 17 anos, mas ele tomava aqui. Gente, que é isso aqui? Não é uma mamadeira. Não, isso aqui se chama colher dosadora. É uma colher dosadora, olha. Então, a criança, ela vai tomando aqui, tá? Você vai virando lentamente. Isso. E ele vai... Porque, gente, existe um copinho que, infelizmente, não deu pra gente trazer, que a criança, quando você oferece, porque é interessante ver, tem na internet, se você olhar a boca da criança quando ela tá mamando, a língua, ela faz um movimento interessante para fazer o leite vir. Então, esse mesmo movimento com a língua, ele faz no copinho. Isso. E ele toma aquele leite. Vamos imaginar aqui, ó, Gi. Imagina que isso aqui é o copinho, pronto. Ele vai fazendo esse movimento. Gente, ele põe a linguinha lá dentro, é a coisa mais bonitinha. Isso. E aí, com isso, ele vai estimulando todos os músculos da arcada dentária. Gente, a amamentação é o momento de formação de toda a musculatura, a arcada dentária, entendeu?
Quanta criança hoje indo a fonoaudiologista para aprender a articular melhor quando não foi amamentada. Então, a amamentação é um exercício, é fantástico. E vai também trabalhar toda a questão da introdução alimentar. Uhum. Estimular a produção de saliva, que é extremamente importante para toda a questão da microbiota do bebê, né? Então, a criança vai tomar aqui ou no copinho. Então, essa mãe vai se manter muito saudável. Alimentação e suplementação. Que às vezes a gente pega essa mulher, ela está literalmente acabada. Né? A mulher, ela não dorme, ela não come direito. Então, eu sempre digo, vocês ainda são um só. Então, você precisa se nutrir para nutrir o seu bebê, tá? E dentro desse contexto, se alimentar muito saudável, está sendo acompanhada pelo profissional nutricionista, porque ela vai enfrentar uma nova fase, a volta ao trabalho. Psicologicamente também não é fácil. Né? Então, ela tem que estar bem psicologicamente e fisicamente, tá? E aí a gente precisa dessa alimentação, desse suporte, dessa suplementação, na maioria das vezes, junto, e assim ela consegue, gente. Eu digo sempre, eu consegui, dos 4 aos 6 meses. E, de repente, assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Americana preconiza que a introdução seja feita com 6 meses. De repente, se houver dentro dos critérios estabelecidos pelo pediatra junto com o nutricionista, pode até começar um pouquinho antes. Eu digo assim, não é nada demais a gente começar uma semaninha antes para facilitar a vida dessa mãe, de repente, tá? Mas assim, se preparar. Isso é possível? Sim. Então, é possível essa mãe voltar a trabalhar, deixar esse leite. Agora, ela precisa se programar. Não dá para eu tirar o leite hoje que eu vou dar para o meu bebê amanhã. Eu preciso ter um estoque. Isso é fundamental. Essa mãe está bem e fazer todo esse estoque desse leite. Gente, tem que se programar. E você falando da suplementação, a importância do DHA, que é um ômega, que é importantíssimo para toda a função cerebral. A gente sabe que mulheres que são as gestantes que já tomam DHA, as crianças, tem um estudo da Inglaterra, já faz tempo que eu usava isso de exemplo, que mostravam que crianças gestadas e depois amamentadas, porque você passa via leite, na gordura do seu leite, o DHA, são crianças com QI mais alto. Muito mais. Exatamente. Então, gente, mas isso, lógico, a gente tem aqui o Programa Mais Saúde para ajudar você a estar indo, por exemplo, no pediatra que está acompanhando, e se não foi, digamos assim, dito isso, você pode argumentar. E é óbvio que ele vai te orientar. Então, a gente dá aqui pelo menos as ferramentas, porque de repente não são todas que podem, né, se dar o luxo de ter uma nutricionista. Mas aqui tem as nutricionistas do Programa Mais Saúde, né? E aí eu morro de rir, porque elas dizem assim, mas é sempre a mesma conversa, falam sempre a mesma coisa. Se bem que eu dei o Dr. Toríbio aqui outro dia, e ele falava exatamente as coisas que eu falo. Então, né, aquela coisa importante. Mas, Mari, muito obrigada, tá? Gi. Uma bênção, assim. E essa colher dosadora interessantíssima, né? Para, pelo menos, tá oferecendo, se for o caso, esse leite que não no copinho, por aí, tá? Lembrando dos nossos livros, né? O 20 anos depois, Milagres que a Medicina Não Contou, o Nutrição, Saúde e Fertilidade, na sua nova edição, tratando também da naprotecnologia, que, gente, foi uma bênção na vida da gente ter, assim, descoberto isso, né? E o intestino, onde tudo começa e não onde tudo termina. Obrigada pela audiência. Obrigada, gente. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde. Espero por vocês.